Olá, né? Estamos de volta aí. Agora, hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Que a gente já vai fazer uma primeira avaliação, tá? Não vou demorar muito, porque senão a gente acumula conteúdo demais. Então, aqui a gente vai ver de maneira bem compacta os principais pontos do que a gente estudou nesse mês, tá? Para preparar a gente para a prova. Mas é importante vocês estudarem e revisarem o conteúdo completo das aulas, porque lá tem mais detalhes e pode ter coisas que eu posso perguntar também. Tá? Aqui é só os principais pontos e principalmente a parte de cálculo, que é o que dá mais dúvida. Então, bora dar uma revisada. Então, lembra que no comecinho, né, na primeira parte, a gente revisou alguns conceitos aqui iniciais que vai ajudar a gente no dimensionamento de componentes. Então, a gente relembrou como é que calcula a velocidade angular, né, o que é e como calcula. Então, lembra que é o quanto que eu desloco em ângulo num intervalo de tempo. Frequência e definição, né, que é a velocidade angular dividida por 2π. Tá? Ela é como se fosse rotações por segundo. Bem, e depois a rotação mesmo, que é o mais comum da gente expressar a velocidade de equipamentos, né? Tipo, velocidade de eixo, bomba, etc. Então, lembra que a rotação ela é RPM, rotações por minuto, tá? Então, ela equivale a 60 vezes a frequência, ou, na hora que a gente faz a conversão aqui entre a velocidade angular e rotação, ó, ela é 30 vezes a velocidade angular dividido por π. Isso aqui é importante essa relação porque a gente vai incluir isso nas equações para ficar mais prático, porque a gente sempre tem a informação em termos de RPM e não radianos por segundo. Depois a gente viu como calcular a velocidade tangencial ou periférica, né, que é a velocidade linear que eu tenho aqui, ó, num ponto, né, que dá a trajetória, né, ou de uma polia, de uma engrenagem ou da superfície do eixo, por exemplo. Então a relação é que a velocidade ela é a velocidade angular vezes o raio da trajetória. E se eu quiser trabalhar com rotação, tá? Aqui é porque eu fiz do contrário, tá? Mas se for passar de ômega para RPM aqui, ó, vou fazer o contrário, é π vezes n dividido por 30. Então, isso aqui entra na equação, π vezes n dividido por 30 e vezes o raio. Aí eu posso pôr a rotação direta em RPM aqui e o raio sempre em metros. Tá? Lembra que aqui a gente sempre tem que colocar o sistema internacional, tá? Então, a comprimento é metro. Lembra que é só na equação da tensão que eu posso usar milímetro, porque aí eu deixo a tensão em megapascal. Tá? E a força sempre em newtons. Então, só lá que eu posso pôr em milímetros. O resto tudo eu tenho que pôr metro. Depois a gente viu como calcular torque. O torque lembra que depende do seguinte. Se eu estiver aplicando a força em 2 pontos, né, para girar um determinado elemento, então eu vou ter 2 vezes a força, vezes a distância do ponto de aplicação da força até o centro do giro. Se for de um lado só que eu estou aplicando a força, aí eu não tenho esse 2 vezes, fica só força vezes distância. Tá? Que é o que vai acontecer para a gente aqui no caso de elementos de máquinas, tá? Porque geralmente a força está sendo aplicada em um lado só. Então vai ser só força vezes distância. O torque é dado em newton vezes metro. Bem, a gente pode calcular potência também, tá? E aí eu tenho algumas formas de calcular. Posso fazer força vezes velocidade, isso que vai resultar em watts. Ou eu posso relacionar aqui a potência direto com torque. Então, seria aqui, né, o torque dividido pelo raio vezes ômega R. Tá? Ou então eu posso colocar aqui em termos de rotação, RPM. Ou se eu estiver querendo achar o torque tendo a potência, tá? Ela vai ficar 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Aí eu encontro o torque, lembra que isso vai dar newton por metro, newton vezes metro, porque eu vou ter que colocar a potência aqui em watts. Né? E depois a gente viu como calcular a força tangencial, ou seja, a força aqui nessa superfície da trajetória de giro, que está relacionada com o torque. É só pegar a equação do torque aqui, tá? Tirando esse 2, porque nos nossos problemas aqui a gente vai ter só um ponto de aplicação da força, é só passar a distância dividindo. Tá? Na maioria dos nossos casos, essa distância é o próprio raio da trajetória. Então, vai ficar o torque dividido pelo raio. Se eu pegar essa equação aqui, ó, vai ser potência dividido por velocidade. Ou ainda potência dividido por ômega R. Então, essas aqui são várias formas de eu calcular a força tangencial. Isso aqui mais para frente vai ser super importante, na hora que a gente estiver na parte de transmissão, principalmente. E por fim, a gente revisou a parte de tensões.
Tá? Então, lembra que a gente tem a tensão normal, tá? Que é tração ou compressão. Isso quer dizer que a tensão está sendo aplicada perpendicular à área, né? Que ela atua. Então, a tração, lembra que é uma força que tende a puxar, esticar o meu material, e a compressão é o contrário, ela tende a comprimir o material. E aí a área que sofre esse esforço, ela é sempre perpendicular à direção da força aplicada. Fórmula é sempre a mesma, gente, eu falo e vou repetir 1000 vezes para vocês. Tensão é força dividido por área. Qualquer tensão, força dividido por área. O que eu tenho que prestar atenção? Qual é essa área que a força está atuando? Porque aí é diferente da tensão normal e tensão de cisalhamento. A tensão normal já diz, a área é perpendicular. Então, nesse exemplo aqui, a área que sofre a tração, ó, é da seção transversal. Nesse exemplo é circular. Agora, o cisalhamento, a área é na mesma direção de aplicação da força. Tá? Então, ela é paralela, vamos dizer assim. Tá? Ela não é perpendicular. Então, se eu pegar esse exemplo de rebite, a força está sendo aplicada nessa direção aqui, ó, tá? Nas chapas. Então, qual que é a área que vai sofrer o cisalhamento? Ela está na mesma direção da força, ó. Então, é essa área aqui. Que nesse caso é a seção transversal do rebite. Não é essa área aqui longitudinal que seria perpendicular. O cisalhamento é a mesma direção. Então, essa que é a diferença. Mas, ó, formato da fórmula, mesmo. Força dividido por área. A tensão ela é dada em megapascal. Mas aí depende aqui, tá? O que é a observação? A força eu sempre vou trabalhar em newtons. Então, se eu tiver o valor da força em kilonewtons, eu tenho que voltar para newtons. Aí, nesse caso, eu multiplico por 1000, por exemplo. Agora, a área, se eu trabalhar com ela em metros quadrados, né? Então, força em newtons, área em metros quadrados, a minha tensão vai dar em pascal. Agora, se eu colocar a área em milímetros quadrados, tá? Como eu acho que eu já expliquei isso em aula, tá? Quando a gente usar em milímetros quadrados, o resultado vai sair direto em megapascal. Por isso que aqui eu falo que é a única exceção em que eu posso usar milímetros na fórmula. Porque aí o resultado sai em megapascal, que já é a unidade comumente utilizada para tensões, que são valores grandes. Tá? Então, só aqui que eu posso. Qualquer outra fórmula eu tenho que voltar para metro. Tá? Depois a gente viu a parte de rebite. Tá? A gente viu a parte de arruelas, mas como é mais teórico, não incluí aqui na revisão. Tá? Mas como eu já falei no começo, olhem o material completo, porque eu posso perguntar isso na prova. Tá? Aqui é só os pontos mais críticos, vamos dizer assim, os que mais geram dúvida. Então, rebite, ele é um elemento de fixação, né? Que foi a primeira parte que a gente começou a estudar. Lembra que a gente tem de elementos de fixação os removíveis e os permanentes. Permanentes são os rebites e só. Tá? Removíveis é parafuso e porca, tá? Chaveta, pino, cupilha, entre outros, porque eu consigo fazer a montagem e desmontagem facilmente sem danificar a minha peça. Tá? O permanente já não. O permanente, se eu tiver que desmontar, não tem como, eu vou danificar a minha peça. Tá? No caso de rebite, ou aumentando o furo, que não vai ter como, ou no caso de solda também, vai acabar retirando um pouco de material da minha chapa ali, tá? Da minha peça soldada. Então, sempre danifico para remover. Então, eles não são feitos para ficar fazendo montagem e desmontagem, na verdade. Então, aqui não é só um exemplo, né? As figuras que a gente já tinha visto em aula, tá? De várias uniões com rebites, tá? Estruturas aqui metálicas que suportam grandes cargas, tá? Como pontes, por exemplo, estruturas de prédios, etc. Posso fazer a união com rebites. Fuselagem de avião, tá? Que são esses dois exemplos aqui. Faço também com rebite. E aí vocês reparem até que tem diferença, porque aqui eu tenho uma saliência do rebite, que é a cabeça do rebite. Aqui não, já não tem, tá? Ele fica rente à superfície, né, da fuselagem aqui do avião. Porque no avião a gente não pode ter saliência, isso atrapalha a aerodinâmica do avião, né? E aí vai atrapalhar o desempenho, vamos dizer assim. Então a gente vai ver que tem vários tipos de rebites, então dependendo da aplicação. Rebite ele é um elemento que trabalha com cisalhamento, é esse tipo de esforço que ele vai resistir. Ele é principalmente usado para fazer união de chapas. Tá? Então ele tem uma limitação aí, porque ele não consegue trabalhar com espessuras muito grandes, porque senão começa a ficar inviável, não, a dimensão que esse rebite vai ter. E também, dependendo do tipo de esforço, tem que trabalhar com vários.
né, com mais de uma carreira de rebites. E dependendo da aplicação, pode ser o tipo do material que o rebite é feito. Então, se o esforço é pequeno, eu posso trabalhar com um material mais dútil. Se são esforços maiores, eu tenho que trabalhar com materiais com uma resistência ao cisalhamento maior. Tá, qual que é a vantagem, tá? É um elemento muito simples e barato, né? Muito fácil de fazer a montagem, muito fácil de fazer a reparação caso tenha defeito. Posso, né, o grande uso aqui é em materiais de má soldabilidade, né? Então, onde eu teria muita dificuldade para fazer a solda, eu posso usar o rebite. Tá? Como eu já falei aqui, né, o processo de rebitagem é bem simples, não precisa ter treinamento específico, e o controle de qualidade também é bem simples. Né? Visual, você já consegue determinar se, né, a montagem está bem feita ou não. A desvantagem, como eu já comentei, ele não é desmontável, é uma fixação, um elemento de fixação permanente. Então, se eu tiver que desmontar, vai causar defeito na minha peça. Adiciona peso na união. Tá? O campo de aplicação, como eu falei, é mais para chapas, porque eu tenho um limite de espessura para trabalhar. Carregamento dinâmico não é recomendável, porque não tem boa resistência a esse tipo de carregamento. Tá? Reduz a resistência do material, porque, né, eu tenho que ter furo na chapa para poder encaixar esse rebite e depois fazer a união. Então, se eu estou retirando o material da chapa, eu estou reduzindo a resistência dela naquela região. Então, aqui é só para a gente lembrar, né, as várias formas de cabeça de rebite que a gente tem. Tá? Então, a gente pode ter aqui cabeça do tipo redonda, ou a redonda estreita, que é um pouquinho menor, tá? Então, nela tem maior resistência na união. Posso ter cabeça escariada, tá? Larga ou a pequena. Esse daqui é para quando eu não posso ter saliência na superfície, que é o caso de fuselagem de avião, como eu mostrei na figura. Tá? E a gente vai tendo vários outros formatos. Isso vai depender da aplicação, tá? Aplicação, carga, a espessura da chapa e etc. Aqui, né, para mostrar que o mais popular, o mais comum é esse rebite do tipo repush ou pop, né, chamado. O rebite em si é essa parte aqui. Todo esse restante aqui, ó, é esse sistema para poder deformar o rebite e fazer a união das chapas. Tá? Então, eu tenho esse corpo aqui e essa parte ela vai encaixar na rebitadeira manual. Né? E aí, por que repuxo? Porque eu encaixo na rebitadeira e ela parece um alicate. Conforme eu vou apertando, ela vai puxando isso daqui contra o rebite. Então, essa cabeça ela vai empurrando o corpo do rebite, deformando, até formar a cabeça do outro lado. Na hora que dá a tensão limite da união, né, na hora que eu aperto mais, isso quebra, essa hastezinha quebra e eu fico só mesmo com o rebite certinho na superfície da chapa. Tá fazendo a união das duas chapas. Isso aqui é muito... Nossa, a gente vê em todo lugar, assim, principalmente perfis de alumínio é usado, porque isso aqui é um material de fácil deformação, tá? Porque principalmente com rebitadeira manual. Então, tem que ser um material dútil, porque senão você não consegue fazer. Então, se você pegar esquadrias de alumínio, se pegar o box antigo de banheiro, que é de acrílico, aquela estrutura de alumínio é rebitada. Tá? Então, é bem simples, é bem popular, porque é muito fácil de trabalhar com ele. É muito simples. E aí, como é que a gente faz o dimensionamento do rebite? Então, como a gente já viu, ele trabalha cisalhamento, seu esforço que ele é feito para resistir. Então, a tensão que a gente usa para começar o dimensionamento é o cisalhamento. Então, lembra que o rebite aqui, ó, a área dele que vai sofrer corte é a seção transversal, porque ela está na mesma direção de aplicação da força. Então, como que fica aqui? Né? A gente vai fazer a força cortante dividido pela área que está sofrendo cisalhamento. No rebite, a gente está interessado em determinar o diâmetro necessário para resistir a esse esforço. Então, ele vai sair daqui da área. Tá? Como ele tem seção circular, essa área é a área do círculo. Né? Então, depois no cálculo, a gente substitui isso aqui por π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. E aí, a gente determina o diâmetro. Né? Que aqui, a gente vai determinar a tensão de cisalhamento admissível para o meu sistema aqui, né? Para o meu material. Aqui é corte simples. Se eu estiver fazendo a união de 3 chapas ou mais, então eu vou ter mais áreas que vão sofrer cisalhamento no mesmo rebite. Nesse exemplo aqui eu tenho corte duplo, eu estou unindo 3 chapas e aí eu vou ter 2 áreas,
do rebite sofrendo cisalhamento. Então, o que vai acontecer? Vou ter 2 vezes a área aqui, porque a força vai se distribuir nessas 2 áreas. Então, eu tenho que entrar esse 2 aqui, senão fica errado. Se fossem 3, ia ser 3 aqui embaixo. Tá? O restante é o mesmo, a mesma extensão admissível, que depende do material do rebite. E a área aqui é circular, porque o rebite tem seção circular. Depois que a gente determina o diâmetro pelo cisalhamento, a gente precisa conferir esse esforço de esmagamento, tá? Que vai acontecer na lateral do rebite. Tá? E aí ele depende da espessura da minha chapa e o diâmetro do rebite, porque é essa área aqui que vai sofrer o esmagamento. Se a gente voltar aqui na figura, tá? A área que sofre o esmagamento, tá? É essa altura aqui que é a espessura da chapa, tá? E o que ficaria a dimensão para dentro aqui da tela, né? Seria o equivalente ao diâmetro do rebite. Dessa área que vai sofrer o esmagamento, vai sofrer a compressão. Então, o material do rebite precisa resistir a esse esforço também, porque ele é significativo. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Por quê? Eu vou comparar esse valor com a tensão normal admissível do material do rebite. Lembra que as tensões admissíveis, elas são os limites, né, de esforço que o material pode resistir. Se eu faço esse cálculo aqui do esmagamento e ele der maior, quer dizer que ele passou do limite que o material aguenta. Então, o material vai romper por causa desse esforço. E se isso acontecer, eu preciso achar um novo diâmetro. Tá? E aí, a gente acha por meio dessa fórmula aqui. A gente nunca usa a de cisalhamento 2 vezes. Tá? A gente volta nessa e vai trocar esse valor pelo admissível. E aí, encontra um novo diâmetro. Né? Então, na hora de dimensionar, a gente acha o diâmetro pelo cisalhamento primeiro. Depois aqui calcula o valor da tensão de esmagamento. É a mesma força do esforço cortante, a espessura da menor chapa, que eu sempre uso da menor chapa, que é a parte mais frágil, e o diâmetro que eu calculei lá no cisalhamento. Se esse valor der menor do que o admissível, quer dizer que está ok. Esse esforço que não passou do limite, o rebite não vai quebrar por esmagamento. Se der maior, aí eu tenho que achar um diâmetro novo, e aí eu uso essa fórmula aqui. Só que aí eu troco esse valor pelo admissível. E aí eu acho um novo diâmetro. E aí é esse valor que o meu rebite tem que ter, para não romper. Então, né, como eu comentei, um resuminho aqui do passo a passo de como calcular. Né? Então, sabendo que o material da chapa, a gente precisa primeiro pegar as tensões de escoamento, que é o nosso parâmetro de projeto. Então, eu vou pegar a tensão normal de escoamento e a tensão de cisalhamento de escoamento. Tá? Lembra que se eu não tiver esse valor aqui, que geralmente a gente tem tabelado, mas se não tiver ou não for fornecido, eu posso fazer a tensão normal vezes 0,6, que aí eu vou ter um valor aproximado da tensão de cisalhamento de escoamento. Depois eu preciso saber qual é o fator de segurança que eu vou usar no meu cálculo. Porque aí eu consigo calcular as admissíveis, que são os limites que o meu material vai suportar. Então, eu pego o de escoamento e divido pelo fator de segurança. Aí, eu vou ter a tensão normal admissível e a de cisalhamento admissível. Feito isso, aí sim eu posso começar mesmo o dimensionamento. Então, usando a de cisalhamento admissível e a fórmula da tensão de cisalhamento, a gente calcula o diâmetro. Depois, a gente usa esse diâmetro e a espessura da menor chapa e calcula a tensão de esmagamento. Tendo esse valor, eu vou comparar com a tensão normal admissível, não é essa mais. Então, ó, tem que comparar tensões iguais, tensão normal com tensão normal. Se ele der menor que o meu limite, então quer dizer que o rebite vai resistir a esse esforço, então aquele diâmetro está ok. Se ele der maior que o limite, então quer dizer que esse diâmetro não dá resistência suficiente para o esmagamento. Ele aguenta o cisalhamento, mas não aguenta o esmagamento. Então, tem que achar um novo valor. E a forma de encontrar um novo valor é trocando na fórmula aqui, eu vou até voltar. É trocar esse valor pelo admissível, e aí eu acho um novo diâmetro aqui. E esse valor é o que eu vou dimensionar meu rebite, né? O que eu vou comprar meu rebite, vamos dizer assim, né? Nesse diâmetro aqui. Então, lembra que depois eu vou pôr uma lista de exercícios para vocês aqui da revisão. Valendo ponto, porque agora, a partir desse mês, já está valendo ponto, a gente pode cobrar, tá? Então, isso tudo vai contar na nota a partir de agora.
As listas tem que entregar agora no prazo, não tem mais adiamento, que vai contar ponto, vai contar presença, vai contar tudo. Antes só presença que estava contando, agora não, tá? Agora é para valer o negócio. Então essa lista ela vai valer ponto já para ajudar a compor essa primeira nota junto com a prova. Bem, a gente também, né, ali a gente mostrou para calcular para um rebite só, tá? Só que nas uniões de chapas, a gente sempre trabalha com mais de um, a gente faz uma fileira de rebites, ou às vezes mais de uma fileira, dependendo do tipo de união e o esforço. Então, a gente tem que, né, levar em consideração a quantidade de rebites necessário, tá? E a distância entre os rebites e entre as fileiras do rebite. Então, isso também depende de norma, tá? Tem orientação com norma. Aqui, ó, a gente olha para determinar qual que vai ser o número de rebites. E a gente vai ter uma outra formulinha aqui, mais empírica, para ajudar a dar um valor inicial de diâmetro, tá? Pra gente. Essa formulinha, lembra? Não coloquei aqui no resumo, mas essa formulinha, ela depende das espessuras das chapas, tá? Bem, como é que vai ficar? Né, para a gente achar agora o número de rebites. Eu tenho a força cortante. Esse diâmetro eu obtive dessa fórmula empírica que envolve as espessuras das chapas. Então, eu calculei de uma outra maneira, não foi daqui. E aí, com essa fórmula, eu consigo descobrir qual é a quantidade de rebites necessárias para resistir a esse esforço de cisalhamento admissível. Depois, eu preciso conferir o esmagamento mesmo assim. Então, o que muda na fórmula do esmagamento um pouquinho? É que agora entra o número de rebites aqui embaixo. Que eu vou distribuir essa força entre esses vários rebites, por isso que ele entra aqui embaixo. E vou comparar isso aqui com a tensão admissível do material, é a mesma coisa de antes. Se for menor, essa quantidade de rebites é suficiente. Se for maior, eu preciso achar um novo número de rebites. Aí eu troco isso aqui pela tensão admissível e acho um novo número de rebites. Tá? Aqui só para lembrar. Ah, estava aqui, achei que não estava. Tá? O diâmetro do rebite, nesse caso aqui, ó, a gente usa 1,5 a espessura menor das chapas que estão sendo unidas, tá? De espessura menor. Foi igual, é aquele valor. Se eu tiver agora uma chapa, sei lá, de 10 e outra de 7, é 7 milímetros que vai entrar aqui. Então, eu tenho que calcular por aqui o diâmetro para conseguir trabalhar com essa fórmula. Eu não posso tentar achar o diâmetro com a mesma fórmula que vai dar errado. Porque aí depois você vai achar um rebite, não é um rebite. O comprimento do rebite, né, ele depende do comprimento ali, aliás, a espessura total das chapas, a soma das espessuras, e eu tenho que ter uma sobra para formar a cabeça do rebite do outro lado. E aí essa quantidade que tem que sobrar vai depender do tipo da cabeça do rebite. Se fosse do tipo cabeça redonda larga, eu tenho que ter um comprimento sobrando aqui. Se for escariado, esse comprimento já é menor, porque o volume para formar essa cabeça é bem menor do que o de cabeça redonda. Então, é importante porque essa formulinha aqui muda de um tipo de rebite para outro. Cabeça redonda, por exemplo, é 1,5 o diâmetro, mais a soma das espessuras das chapas. Se for escariada, você cai para 1 vez o diâmetro, mais a soma das espessuras. E aqui para lembrar só que o furo nas chapas tem que ser ligeiramente maior do que o diâmetro do rebite, porque não é para ele entrar com atrito, tem que ter uma pequena folga para encaixar fácil, que depois na hora que a gente for deformar, né, essa sobra aqui para formar a cabeça, ele preenche o furo. E aí eu consigo fazer a união com uma boa pressão. Então, aqui para lembrar da norma, que quando eu vou fazer as fileiras, tá? Se forem fileiras assim, com os rebites alinhados, a gente tem distâncias mínimas entre rebites da mesma fileira e de uma fileira para outra e para a borda da chapa. Tá? Então, assim, rebites de mesma fileira, tá? 3 vezes o diâmetro, isso é distância de centro a centro. De uma fileira para outra, nesse caso que está tudo alinhado, também é 3 vezes o diâmetro. A distância do centro até a borda da chapa, que ó, essa distância que é na direção da aplicação da carga, tem que ser 2 vezes o diâmetro no mínimo. E a distância aqui, ó, né, na perpendicular da direção da carga, aí pode ser um valor menor, 1,5 o diâmetro, tá? A partir do centro do furo. Bem, depois a gente viu parafusos, tá? Então, parafusos aqui, agora ele trabalha com um tipo de carga diferente, ele trabalha com tração, é o principal esforço que ele tem que resistir. A gente pode calcular para
o esforço de cisalhamento também para conferir, tá? Mas o principal, a gente supõe que a montagem está bem feita, então ele vai trabalhar mesmo só tração. Bem, o parafuso, né, a vantagem é que ele tem baixo custo também, muito fácil de montar e desmontar. Isso aqui ele faz a união removível, tá? E não precisa de mão de obra qualificada. E como a gente viu nas aulas completas, a gente tem uma infinidade de tipos de parafusos. Tudo vai depender do tipo de montagem, a pressão de montagem que eu tenho que ter, se eu tenho carregamento dinâmico ou não, se eu tenho vibração ou não, tá? O torque que eu tenho que dar na união, isso tudo vai definir qual é o tipo do parafuso mais adequado. E aí a gente, né, tem várias faixas de diâmetros, tem roscas diferentes, tá? Passo menor, passo maior, o corpo do parafuso também pode ser cilíndrico, pode ser cônico, o parafuso pode ser com cabeça, sem cabeça. Então isso aí depende de carga, torque de aperto que eu preciso, tá? E o tipo de montagem que eu vou fazer. Então aqui alguns exemplos das cabeças de parafusos que eu posso ter formado. Esses aqui são muito comuns, cabeça redonda, né? A cabeça chata. Mas a gente também tem, né, que ver bastante aqui a cabeça sextavada, para quando eu preciso de torques de montagem maior, torques de aperto maior. A gente pode ter também aqui, né, esse aqui do cabeça sextavada, já com a arruela fixa, isso ajuda a distribuir a força na superfície da peça e protege a superfície da peça. A gente tem esse outro tipo de parafuso chamado francês, que essa seção aqui é quadrada, então ela trava o parafuso no furo e aí o torque de aperto vai ser pela porca. E assim por diante. Então, tem vários outros tipos. Tem tipo Allen, tem sem cabeça com fenda embutida. Tem muitos tipos. Então, a aplicação, né, é fazer fixação em uniões que vão ser desmontáveis, que eu preciso fazer montagem e desmontagem com uma certa frequência. Posso usar para tampar orifícios, transmissão de força, tá? E parafusos de movimento para transformar o movimento retilíneo em circular e etc, né? E vice-versa. Aqui alguns tipos de montagem que a gente tem de parafuso, tá? Então, quando ele transpassa a superfície das duas peças ou das duas chapas que eu vou unir, isso a gente fala que é parafuso passante, né? Então, ele transpassa as duas e o aperto de montagem vai ser dado por porca. Então, eu posso ter um parafuso aqui com cabeça e a porca do outro lado, ou eu posso ter um parafuso sem cabeça, né, que é o tipo prisioneiro, e porcas dos dois lados. Eu posso acrescentar uma arruela na montagem, para ajudar a proteger a superfície da minha peça. Pode ser para ajudar a travar a montagem, para essa porca não soltar por causa de vibração, por exemplo. Ou aumentar a pressão de montagem. Ou ainda eu posso trabalhar aqui com porca e contraporca. Contraporca também tem essa função de não deixar a união soltar por vibração. Então, tem várias formas que eu posso fazer essa montagem. Tem os chamados parafusos não passantes, né? Porque ele não vai ultrapassar toda a união, não vai transpassar. Então, o que acontece? Uma peça, né, ou uma chapa vai ter um furo que transpassa. A outra vai ter um furo rosqueado e esse furo não transpassa. Então, o aperto da união vai depender do parafuso e o furo rosqueado, né? Ele vai fazer o papel da porca aqui. E a gente tem os chamados parafusos de pressão, né? Que são principalmente para posicionar aqui um componente em relação ao outro, né? Para centrar. Então, a gente tem esse tipo de montagem aqui, né? Geralmente são 3, que aí eu consigo fazer a centragem direitinho. Posso trabalhar com cabeça, né? O parafuso ali com a porca para ajudar a travar, ou ainda o parafuso sem cabeça com a fenda embutida. Como que eu dimensiono? Tá? De novo, a gente trabalha com a equação da tensão, só que aqui a gente começa com a tração, que é o esforço principal que o parafuso suporta. Então, se você lembrar aqui, né, tensão é força dividido por área. A área que sofre a tração aqui é a seção transversal do parafuso, que é sempre circular. Né? Então, fica 4 vezes a força dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai entrar nessa forma uma tensão admissível. Então, quando a gente isola o diâmetro na equação, ó, ela vai ficar 4 vezes a força dividido por π vezes a tensão normal admissível e tira a raiz disso aqui. Então, a gente acha o valor do diâmetro. Aí, como eu comentei, né, bem, se eu não tiver aqui dado um fator de segurança,
eu posso usar com 0,6 vezes a tensão de escoamento, quando eu não tiver carregamento dinâmico, quando ele for estático. Mas geralmente em projeto a gente tem um fator de segurança já recomendado, dependendo da montagem e do tipo de esforço. E depois, se eu quiser, eu posso, dependendo da montagem, eu posso fazer assim a conferência do esforço por cisalhamento. Tá? A fórmula é quase a mesma. E aí a área que vai sofrer cisalhamento também é da seção circular, tá? Da seção transversal do parafuso. Então eu acho um novo diâmetro, só que agora trabalhando com a tensão de cisalhamento admissível. Tá? Mas vocês vão ver que na maioria dos casos aqui, ó, a de tração é que é o valor maior. Mas é bom sempre conferir aqui o esforço secundário. Depois, continuando elementos de fixação, a gente viu chaveta, que também é removível. Então, ele é um elemento mecânico aqui que vai ajudar na montagem de rodas e eixos. Tá? Vai ajudar a travar essa montagem, porque roda é um termo genérico, tá? Pode ser engrenagem, polia, tá? É um volante de inércia. Então, ele ajuda a travar a roda com relação ao eixo, para ela não girar, não deslizar sobre a superfície do eixo. Bem, e o esforço que ela vai suportar, tá? É o esforço de cisalhamento, porque aqui nesses tipos de sistema a gente está transmitindo potência, transmitindo torque, tá? Então eu vou ter uma força atuando aqui, ó, nessa direção da chaveta, então ela vai sofrer de cisalhamento. Então esse é o principal esforço que ela sofre. Então vocês vão ver que o dimensionamento é parecido com o rebite, tá? É o mesmo passo a passo. O que vai mudar é o formato da área, porque a chaveta agora ela não tem mais uma seção circular. Então, não é mais a área do círculo. Bem, então como que a gente dimensiona, né? Primeira coisa, a gente tem que saber o material da chaveta para obter as tensões de escoamento, tensão normal, tensão de cisalhamento. Saber o fator de segurança do meu projeto para eu calcular as tensões admissíveis. Depois eu preciso saber qual que é o torque ou a potência que vai ser transmitida, porque a partir dessa informação eu vou determinar a força cisalhante que vai atuar na chaveta. E ela depende, além do torque, do raio do eixo que essa chaveta vai ser montada. Determinei isso, eu vou trabalhar com a equação da tensão de cisalhamento para determinar uma das dimensões da chaveta. Geralmente a gente determina a largura da chaveta, tá? Mas dependendo, se a gente for seguir norma, por exemplo, a gente pode acabar determinando o comprimento da chaveta, tá? Porque na norma ela tem recomendações das dimensões de largura e altura em função do diâmetro do eixo. E aí o que fica faltando determinar é o comprimento da chaveta. Ou, no caso dos exemplos que a gente vai ver aqui, a gente conhece o comprimento da chaveta, mas quer determinar a seção transversal, a largura e a altura dela. Então, a gente usa esse cisalhamento para determinar a largura primeiro. Depois, a gente tem que verificar pela tensão de esmagamento, porque assim como o rebite, ela também sofre esmagamento, tá? Para ver se ela vai resistir a esse esforço também. Se ele der menor do que a tensão admissível, tá ok a dimensão da chaveta que eu calculei. Se for maior, eu tenho que achar uma nova largura, porque a que eu achei primeiro no cisalhamento não vai aguentar o esmagamento. Então, esse aqui é o passo a passo aqui. Então, o que é a diferença de área, do rebite para a chaveta? A força que vai atuar aqui cisalhante, ela está nessa superfície aqui, ela é tangencial, tá? Então, é nessa direção aqui. Então, a área que vai sofrer o corte é essa área aqui, ó, paralela a essa superfície aqui. Então, ela depende do comprimento da chaveta e a largura da chaveta, que é nessa direção. Então, a área cisalhada é a largura que a gente chama de B, vezes o comprimento da chaveta, que a gente chama de L. O esmagamento, tá? Ele é a área que sofre esmagamento, é essa daqui, ó. Essa área que fica para fora do rasgo do eixo, que é a área que vai estar em contato com a engrenagem, com a polia, a roda que está sendo montada nesse eixo. Então, é essa lateralzinha aqui. Então, ela depende do comprimento da chaveta, só que essa alturinha que fica para fora do rasgo do eixo. E aí, essa altura a gente chama de T1. Aliás, desculpa, T1 não. T1 é a profundidade do rasgo. Tá? Essa altura que fica acima do rasgo é a altura total da chaveta menos a profundidade do rasgo.
Então, aí é essa área aqui que vai sofrer o esmagamento, ó. Então, é essa formulinha que eu vou colocar na tensão de esmagamento. Então, essa que é a principal diferença para cálculo de chaveta e rebite, tá? Passo a passo é que é o mesmo, né? Começa pela tensão de cisalhamento, acha um primeiro valor para largura, né? Depois a gente tem a proporção entre largura e altura, porque eu posso ter seção quadrada ou seção retangular. Depois eu vou e calculo o esmagamento usando essa fórmula aqui, de área. Comparo com a tensão admissível normal. Se for menor, tá ok. Se for maior, tem que redimensionar, ou seja, eu vou ter que achar um novo valor de H, que vai me dar um novo valor de B. O L a gente já conhece, é constante. E aí a gente tem a dimensão final da chaveta, tá? Então é a mesma sequência, né? Esse aqui, tá, gente? Eu não gravei exemplo resolvido aqui, porque são os mesmos que eu já tinha gravado das aulas completas. É só vocês darem uma revisada. Tá? O que eu vou deixar lá no site da disciplina é uma lista de exercícios de revisão para vocês fazerem. E por último, a gente viu os elementos de apoio, tá? Então, eles servem mesmo para servir de apoio para o funcionamento de máquinas, né? São elementos auxiliares no funcionamento de máquinas. Então, o que a gente tem aqui, né? Bucha, guia, rolamento, mancal, isso tudo são elementos de apoio. Bem, em geral, né, como a gente observa aqui, bucha e mancal sempre trabalham em conjunto, tá? A gente vai ver também que mancal e rolamento também trabalham juntos. Então, dos três tipos, né, a gente tem as guias, e o objetivo dela é manter uma direção de movimento, uma direção linear de movimento, né? Então, como exemplo simples, uma janela que é corrediça, o trilho tem essa função de manter esse movimento linear de janela, para ela não ficar desalinhada. Em máquinas, tá? Por exemplo, serra de fita, a guia vai direcionar a serra de fita. E vários outros equipamentos usam, tá? Porque torno, fresa, CNC, eles usam guias, só que aí são guias um pouco mais sofisticados, vamos dizer assim, que é chamado de barramentos, assim, perfis diversos, e eu posso combinar esses perfis, né, dependendo da carga, da precisão do movimento que eu preciso, tá? E a gente viu que tem dois tipos, a gente tem as guias de deslizamento, onde uma superfície vai deslizar sobre a outra, e tem as guias de rolamento, que eu tenho elementos rolantes esses que vão deslizar sobre a superfície, né, da minha máquina, da minha montagem. Qual que é a diferença? De rolamento eu tenho um atrito menor. Então, se eu tiver que trabalhar com uma velocidade de deslocamento maior, ela é mais adequada. A de deslizamento eu tenho que trabalhar com velocidades menores, mas ela suporta maiores cargas. Depois a gente tem as buchas e os mancais de deslizamento. Então, a ideia dela é diminuir atrito entre roda e eixo. A ideia dela é que ela gaste, vamos dizer assim, não o eixo, né, para proteger o eixo. Então, a bucha é sempre deslizamento. Então, ela é um anel metálico que vai ter uma dureza menor do que a do eixo. Então, ela reduz bem o atrito da união aqui, protegendo o eixo. E a gente pode ter dois tipos, de fricção radial e fricção axial. Isso depende da montagem, né? Então, numa montagem convencional, na horizontal, a fricção é no sentido do raio. Se a gente tiver um eixo na vertical com peso apoiado na bucha e no mancal, eu vou ter uma fricção axial. E a gente tem também as chamadas buchas guia, tá? Que eu não sei se eu coloquei aqui, mas a principal função da bucha guia é orientar e centrar fluidos, tá? Orientar a trajetória da ferramenta e centrar com fluidos, né? Para eu ter precisão nessa operação. Então, a principal função das guias, bucha guia, são essas. E aí, por último, a gente viu, né, rolamento e mancais de rolamento. Então, o rolamento aqui ele tem a mesma função do mancal de deslizamento, né? A ideia é reduzir o atrito e amortecer choques e vibrações. O que é a diferença aqui do rolamento? É que agora, né, na estrutura do rolamento, eu vou ter o que a gente chama de elementos rolantes, que pode ser esfera, né, o cilindro, né, o rolo cilíndrico, rolo cônico, de agulha. A gente tem vários diferentes e que eles é que vão sofrer o atrito, né? Não o eixo, não o mancal. Que o eixo vai, né, ele vai dentro do mancal, o eixo montado no anel interno, tá? E aí o anel interno gira em relação ao anel externo. Então eu tenho o atrito dentro do rolamento, tá? Não no mancal nem no eixo.
Então, isso daí aumenta a vida do eixo muito. E como são elementos rolantes, eu posso trabalhar com altas velocidades aqui, porque o atrito é muitíssimo menor do que o mancal de deslizamento. O mancal de deslizamento é adequado para altas cargas, grandes forças. Mas eu tenho que trabalhar com velocidade baixa por causa do atrito, senão eu vou ter um aquecimento muito grande por causa do atrito, né? Porque a gente dissipa essa energia por meio de calor, e aí eu posso danificar a minha montagem, meu sistema. Agora, com o de rolamento, não, tá? Esse problema com atrito é baixíssimo, então a temperatura não fica tão elevada e eu posso trabalhar com velocidades bem altas. Mas eles não suportam cargas elevadas. Então, tem esse porém. Bem, aqui também, como a gente viu... desculpa, esqueci. Qual que é a vantagem, né, de trabalhar com rolamento? Como eu já falei, menor atrito, em consequência, menor aquecimento. Baixa exigência de lubrificação. No deslizamento dá para lubrificar, porque às vezes a bucha tem um furo por onde eu coloco o fluido lubrificante para ajudar a reduzir mais ainda o atrito. Mas não chega nem perto na redução de atrito que de rolamento. A intercambiabilidade internacional, né? Ou seja, o rolamento ele tem as mesmas dimensões padrões em qualquer lugar. Manter a forma do eixo, porque eu não tenho desgaste do eixo. E quem vai girar é o anel interno em relação ao anel externo do rolamento. Ele tem pouquíssimo desgaste ao longo da vida útil. É fácil de inspecionar e fazer a manutenção. Tá? Dá para trabalhar em altas temperaturas também, em sistemas que têm aí alta temperatura. A desvantagem, como eu comentei aqui, ele não serve para altas cargas, é mais sensível a choques, eles não são feitos para suportar esse tipo de esforço. Tá? São bem mais caros do que os de deslizamento. Tem uma tolerância pequena, né, para a carcaça e o alojamento do eixo. Ocupa um maior espaço radial. Né? E aí, como eu já falei, né, eles não suportam cargas tão elevadas quanto os mancais de deslizamento. E aí, por último, a gente viu, né, que a gente tem rolamentos específicos dependendo do tipo de carga que ele vai ter que suportar. Então, eu vou ter rolamentos que são adequados para cargas na direção radial. Por exemplo, rolamentos de esferas, rolamentos de rolo cilíndrico. Tá? São mais adequados para esse tipo de esforço. Eles não suportam esforços na direção axial, ou seja, na direção do eixo, tá? Do comprimento do eixo. Tem outros que já são mais adequados para esse tipo de carga axial. Tá? Por exemplo, o rolo cônico, tá? Ou o rolamento esférico de contato parcial, são mais adequados para esse tipo de esforço. E a gente tem também um rolamento de esferas específico para montagem na vertical, e aí sim ele é feito para essencialmente trabalhar com carga na direção axial, né? Ou seja, na direção do comprimento do eixo. E tem outros tipos que conseguem trabalhar com carga combinada, radial e axial ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, rolo cônico, posso trabalhar assim. Tá? O de contato parcial também trabalha com carga axial e radial. Tá? Esses eu tenho que trabalhar com um par, porque eu tenho que, né, preparar a montagem para possível esforço nas duas direções axiais. Então, eu sempre tenho que trabalhar com par, porque esses tipos de rolamentos eles são desmontáveis. O para carga radial, por exemplo, que é o de esferas, não é desmontado. Tá? Eu não consigo separar anel externo do interno. Ele vem já blindado. Agora, o de contato parcial, o rolo cônico, não. Tá? Então, eles desmontam facilmente. Então, eles suportam carga axial, mas somente numa direção. Se eu tiver nas duas direções, eu tenho que trabalhar com par. Então, esses são alguns exemplos. O rolamento de agulhas tem a mesma aplicação do rolamento de rolo cilíndrico. Tá? A diferença é que o elemento rolante tem um diâmetro muito menor, né, o de agulha, com relação ao rolo cilíndrico. E, então, ele é adequado para locais em que eu tenho pouco espaço na direção radial para fazer a montagem. Tá? Mas a aplicação é a mesma. Bem assim, bem resumidão, tá? Isso aqui foi o que a gente viu nesse mês aqui, né? Mas é importante vocês revisarem o material completo, não ficar só nesse resumo, porque isso aqui são alguns pontos para chamar atenção, tá? Mas como eu comentei, parte um pouco mais teórica, mais completa, não citei aqui para não ficar longo. Então, vocês olhem lá o material, porque eu posso perguntar. Né? Então, eu vou deixar a lista já disponível para vocês fazerem, para me entregar na próxima semana, e depois eu vou postar um videozinho lá mesmo específico
para a pessoa da disciplina, explicando como que vai ser o esquema da nossa prova, né? E aí, qualquer dúvida, manda mensagem para mim lá no site da disciplina, pergunta aqui no comentário do vídeo. Então, né, até a próxima aula ou até a prova, né?